Meu nome é Adalto Ferreira, tenho 32 anos e a minha vida era preto e branco. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui violentado sexualmente por uma mulher. Daí para frente, a minha vida não foi mais a mesma. Eu sofria com distúrbios, eu era uma criança que só pensava em sexo. Eu com 8, 9 anos de idade, eu não pensava em outra coisa. E aos 9 anos de idade, veio a primeira situação da minha vida que me deixou completamente para baixo, que foi a morte dos meus pais. Quando eu perdi os meus pais, que foi num acidente, ali eu vi que minha vida ficou completamente no preto e branco. Eu não via mais cor para a minha vida. Então, eu começava a questionar Deus, perguntando para Ele o porquê que eu vim a esse mundo. Aos 7 anos, eu fui violentado por uma mulher. Aos 9 eu perdi a minha mãe, perdi meu pai. Então, eu não via um fundamento para que eu tinha vindo para a Terra, para essa vida. E eu ficava me questionando. E aquilo ia me corroendo por dentro, onde me trazia tristeza, angústia, vontade de morrer. Eu não pensava em outra coisa a não ser a morte. Eu não via uma alternativa melhor do que a morte. A minha vida era preto e branco. Então eu ia para a escola, eu não queria saber de estudar. Eu levava bebida para dentro da escola. Com 11 anos de idade, eu entrei no alcoolismo. Então eu bebia, quantas vezes eu fui bêbado para a escola. Já teve situações da professora me tirar de dentro da sala porque eu estava embriagado. Já teve situações também da professora me xingar, fazer qualquer coisa porque eu estava bagunçando muito, e eu pegar uma cadeira e jogar em cima da professora. Por quê? Porque eu estava perturbado. A minha vida não tinha cor. Nada fazia sentido para mim. Então, eu vivia cada dia pensando na morte. Essa era a minha situação na minha adolescência. Até que aos 13 anos, um tio me chamou para traficar droga com ele e eu fui, achando que poderia resolver um pouco, que minha vida poderia mudar um pouco, ia tomar um pouco de cor, mas não. Ali eu fui me afundando cada vez mais, me envolvendo com mulheres, me envolvendo com prostitutas, me envolvendo com pessoas que eu achava que ia preencher aquele vazio que estava dentro de mim, mas infelizmente não preenchia. Me afundava cada vez mais naquele buraco que eu já estava. Eu fiquei nesse mundo do tráfico por pouco tempo, foi mais ou menos de 7 a 8 meses, mas parece que foi uma eternidade. Porque cada dia que eu passava ali, mais eu me afundava e mais triste eu ficava. Até que aos 15 anos, eu resolvi sair da casa da minha avó, eu fui morar numa cidade. Eu morava no interior e fui morar numa cidade grande. E ali comecei, eu cheguei na cidade com um propósito, eu vou estudar, eu vou mudar de vida, vou trabalhar, porém nada daquilo aconteceu. Até consegui estudar, até consegui terminar os meus estudos, porém eu sofria com depressão, era uma depressão pesada, eu só pensava em morrer, eu só pensava em me lançar do alto de um prédio, eu já tentei me jogar de cima de um prédio, eu pegava faca e furava a minha barriga. Então, era um abismo, que parece que eu só estava caindo. Quando eu completei 16 anos, eu tentei me matar tomando um veneno que mata rato. Eu coloquei dentro de uma mortandela e comi, achando que aquilo ali ia tirar minha vida, mas não aconteceu nada. Eu morava com uns amigos, só que era uma bagunça, era droga, era bebida, era briga o tempo todo. E a minha vizinha de baixo, vendo toda aquela situação, ela me chamou para vir à igreja. Ela me fez o convite e foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Quando eu cheguei na Igreja Universal, foi numa reunião de libertação. Ali eu vi que eu precisava ser liberto. Que aquele buraco que tinha dentro de mim era um vazio que precisava ser preenchido por uma força maior, que era a força do Espírito Santo. Então, quando eu recebi aquela oração, naquele dia, naquela reunião de libertação, é como se aquele vazio que estivesse dentro de mim fosse preenchido.
Mas aquilo ali era apenas um início de que eu tinha certeza que minha vida ia mudar. E assim aconteceu. Eu vim para a igreja, minha vida mudou, eu recebi o Espírito Santo. Deus, Ele foi me dando paz, alegria, Ele completou todo o meu ser. Eu não tinha mais aquele vazio, eu não tinha mais dor, eu não tinha mais sofrimento. E eu nem pensava em arrumar alguém, porque esse alguém eu já tinha, que era o Espírito Santo. Já era o próprio Deus dentro de mim. A única coisa que eu pensava era em ganhar almas. Era ganhar almas, era pegar aqueles adolescentes, pegar aquelas pessoas que sofriam com depressão, que sofriam pelas mesmas coisas que eu estava passando lá atrás e falar para ela que a vida dela tem situação. Se ela está vivendo no preto e branco, tem como a vida dela ter cor. Porque a minha, ela tem cor hoje porque eu conheci o Espírito Santo, eu conheci Deus. Deus entrou na minha vida. Hoje, Deus me deu uma esposa, Deus me deu um filho, Deus me deu uma empresa. Hoje, graças a Deus, eu sou reconhecido, até não somente na minha área, mas pelo meu caráter, pela vida que eu levo. Hoje as pessoas vêm buscar Deus, não porque eu chamo, mas pelo meu caráter. Ela olha para mim e fala assim, nossa, eu vou lá, porque eu quero ser como Ele. E isso, hoje eu falo que a minha vida tem cor.